E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do Gigante da Colina. A cena do Vasco no Campeonato Brasileiro parece interminável. A cada rodada, o mesmo enredo se repete. O time joga mal, é derrotado e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento, mesmo com 24 jogos restantes na competição. Nas últimas 9 rodadas, foram 8 derrotas. Contra o Cruzeiro, a história se repetiu. O Vasco, desmantelado, foi derrotado por 1-0 em São Januário. A equipe mostrou esforço, com uma formação nova, mas continua tendo extrema dificuldade na criação e desmorona quando as coisas dão errado. A pouca organização e consistência que a equipe apresentou desapareceu após o gol do time mineiro, no final do primeiro tempo. A situação é cada vez mais dramática e o clube promete encerrá-la com a chegada imediata de reforços e um novo treinador. Após o jogo, o diretor Paulo Brax expressou vergonha, prometeu a contratação de um novo comandante nesta semana e a oxigenação do elenco com novas contratações. É urgente uma mudança de postura antes que o retorno à Série B se torne inevitável. O técnico William Batista escalou uma formação inédita neste ano, não apenas em termos de jogadores, mas também de estilo de jogo. Com 4 atacantes, mas sem um centroavante fixo, a linha de frente teve bastante movimentação. Gabriel Peck e Eric Marcos jogaram mais adiantado, enquanto Orelhano e Serginho atuaram abertos pelos lados, formando uma linha de 4 no meio-campo. O time começou promissor, explorando bem o lado esquerdo do ataque. A primeira oportunidade surgiu dali, após um belo passe de Serginho para Peck, que chutou rente à trave. Porém, isso foi o ponto alto. Em um jogo tecnicamente fraco, o Vasco novamente encontrou dificuldades para criar chances de gol. Apesar de ter poucas oportunidades subsequentes, o Vasco foi ligeiramente superior na maior parte do primeiro tempo. Matheus Carvalho e Marlon Gomes tiveram liberdade para avançar pelo meio-campo. Matheus, inclusive, quase marcou no final da etapa inicial. No entanto, faltou alguém com mais criatividade para municiar tantos atacantes. Foi um Vasco que, pelo menos, mostrou mais movimentação, jogou a bola no chão e não abusou dos cruzamentos. Foi uma equipe razoavelmente organizada, que sofreu poucos sustos na primeira metade do jogo. Mas quando a fase não é boa? Nos acréscimos do primeiro tempo, Machado cobrou falta cruzada e marcou para o Cruzeiro. Foi um chute difícil, mas defensável. Léo Jardim não conseguiu segurar e o Vasco voltou para o vestiário de cabeça baixa. A organização da primeira etapa deu lugar ao desespero. O time teve posse de bola, mas praticamente não criou oportunidades, diante de um Cruzeiro bem posicionado, que explorava os contra-ataques com a vantagem no placar. Os laterais cobrados por Léo na área eram a jogada mais perigosa do Vasco. De fato, o time mineiro esteve mais próximo do segundo gol do que o Vasco do empate. A dificuldade da equipe carioca em criar é evidente. Já são 6 jogos seguidos sem marcar gol em São Januário. Isso mostra a importância não apenas da chegada de um novo técnico, mas também da contratação de reforços. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um entusiasta do futebol brasileiro, assim pode ser descrito Gustavo Alfaro, um argentino de 60 anos que recebeu um convite para assumir o Vasco. O treinador está avaliando a proposta e o elenco vascaíno, e seu apreço pelo futebol do país pesa a favor do clube carioca, que aguarda uma resposta em breve. Alfaro possui uma longa trajetória de 30 anos como treinador, a maioria deles na Argentina. Foi lá que conquistou seus principais títulos, como a Copa Sul-Americana em 2007, com o Arsenal de Sarandi, e o único título argentino, com o Boca Juniors, em 2019. No Brasil, no entanto, ele se tornou conhecido em 2021 por elogiar Tite e a seleção brasileira durante a Copa América. Após o empate por 1-1 no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, que pôs fim à sequência de 10 vitórias do Brasil, Alfaro teceu elogios ao adversário e previu que o Brasil seria campeão da Copa do Mundo no Catar. Mal sabia ele que seu país se tornaria tricampeão mundial no ano seguinte. Continue lutando, porque isso é seu e você acabará sendo campeão do mundo. Lembre-se do que estou dizendo.
Você dignifica isso, disse Alfaro a Tite, em um vídeo que se tornou viral na internet. Após o jogo, o argentino reforçou sua admiração por Tite e pela seleção. Eu o admiro muito. O Brasil vive essa realidade, atual, graças aos jogadores e ao talento que possuem, mas esse talento tem um líder. Tite é a alma mater que deu sentido a esse talento no Brasil, disse na ocasião. Medel passará por exames na segunda-feira antes de ser anunciado pelo Vasco. Foi como técnico da seleção equatoriana que Alfaro realizou seu sonho de participar de uma Copa do Mundo. Em 2020, ele substituiu Jordi Cruyff, filho do ídolo holandês Johan Cruyff, e assumiu o desafio de trabalhar em meio ao impacto da pandemia da Covid-19, que interrompeu o planejamento para as eliminatórias da Copa de 2022. Alfaro não apenas classificou o Equador em quarto lugar, como também promoveu uma renovação na seleção local, que havia ficado de fora da Copa de 2018. No entanto, no Mundial, o Equador não conseguiu avançar para as oitavas de final e foi eliminado na fase de grupos, apesar do bom desempenho. A equipe venceu o jogo de abertura contra o Catar e surpreendeu ao empatar com a Holanda na segunda rodada. A derrota para o Senegal no terceiro jogo, no entanto, custou a classificação. O último trabalho de Alfaro em clubes foi no Boca Juniors. Contratado em dezembro de 2018, ele substituiu Gustavo Celelotto após a derrota para o River Plate na final da Libertadores. Alfaro foi responsável por restaurar a confiança do clube após uma das derrotas mais dolorosas de sua história. E obteve sucesso. Ele ajudou o Boca a conquistar o título argentino na temporada 2019-2020. Ele saiu em dezembro, um pouco antes da conquista, mas participou da maior parte da campanha. Durante a campanha, sua decisão mais importante e controversa foi deixar Carlos Tevez, um dos maiores ídolos do Boca neste século, no banco. Como uma estrela internacional, o atacante retornou ao clube em 2018 para encerrar sua carreira, mas perdeu a titularidade com a chegada de Alfaro. Tevez aceitou a decisão, colaborou como reserva e acabou marcando o gol do título. Tivemos uma conversa franca, cara a cara. Tevez entendeu e quer sair do Boca de cabeça erguida. Isso facilitou as coisas para nós, disse Alfaro na época. E aí, torcedor, acha que Gustavo Alfaro é uma boa para comandar a equipe do Vascão na busca da permanência na Série A do Brasileirão? Deixa aí sua opinião. E aí, torcida Cruz Maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!